Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, muito bom dia. Senhora Ministra, não posso deixar de lhe dar uma nota inicial, dizer que é com muito gosto que a recebemos cá, porque quando a recebemos também acordamos com boas notícias, efetivamente boas notícias. Uma sobre os resultados da linha de apoio do Fundo de Fomento Cultural e com o seu reforço em 700 mil euros, e depois também a notícia da abertura dos concursos para os diretores de museus, monumentos e palácios nacionais que estavam em comissão de serviço há muito tempo e, portanto, é com muito gosto que a temos cá, se cá temos que a ter cá até mais vezes para esta cadência se tornar mais frequente. Em relação aos temas que têm sido aqui falados, gostava só de voltar aqui ao tema dos museus, porque não era esta a informação que eu tinha e já agora gostava que a Sra. Ministra o confirmasse se de facto era eu que estava mal, ou sou eu que estou mal informada, porque a informação que eu tenho é que de facto a DGCP esteve a trabalhar com os monumentos e com os palácios, com o património que lhe está afeto para estas normas e que essas ditas normas não foram distribuídas por todo o restante património cultural que não está na dependência direta da DGCP. E, portanto, Sra. Ministra, já que houve uma decisão nacional de encerramento com repercussões nacionais, também era bom que a resposta fosse nacional, pois embora eu compreenda que estas orientações nacionais depois possam ser alvo de ajuste pelas naturezas dos diferentes museus. Mas eu diria que, por exemplo, o Sr. Ministro da Economia também não tem propriamente restaurantes e, no entanto, quando emite normas para todos. Faria sentido que a Sra. Ministra da Cultura também emitisse normas para todos os museus. Falámos aqui do AVAC, é um tema, naturalmente, já respondido. Há outros, os serviços de limpeza, por exemplo, que têm hoje em dia uma cadência de uma vez por dia em muitas destas estruturas, se calhar vão ter que ser revistos. Ora, para abrir no dia 18, que é já agora um dia muito simbólico, embora os museus estejam por natureza fechados nesse dia, convinha que houvesse tempo para que estas alterações fossem consideradas e estabelecidas. Gostava também de saber se a Sra. Ministra confirma que não houve reuniões prévias com o setor, designadamente com o ICOM e com a APOM, para a definição destas regras de higiene e segurança, quer dos funcionários que trabalham nos museus, quer dos visitantes, quer da própria conservação do património. Posto este assunto, eu gostava de trazer à sua consideração um outro que eu sei que a Sra. Ministra não gosta, mas eu vou ter que trazer aqui. Sra. Ministra, até porque, e faço só esta pequena introdução, porque eu ouvi a Sra. Ministra com muita atenção nas várias respostas aos restantes grupos parlamentares e até pensei que muito daquilo que disse implicitamente dizia respeito ao setor que lhe venho trazer, que sem grande surpresa é o setor da tauromaquia. É um setor que ficou de fora da lista dos apoios durante o estado de emergência. Já sabemos que a Sra. Ministra não tem particular atenção por ele. Foi esquecido, a questão é se vai ser excluído, é só essa a pergunta. O Sr. Presidente da República recebeu as associações representativas do setor, mas a Sra. Ministra da Cultura ainda não. O setor livreiro também foi recebido primeiro pelo Sr. Presidente da República e só depois pela Sra. Ministra da Cultura estabelece aqui um padrão que parece a mim que não é o adequado. Gostava, portanto, de saber qual é a sua posição em relação a este setor, até porque na quinta-feira também vamos discutir aqui um projeto de lei, uma alteração do projeto de lei, do PAN, que exatamente pede para que sejam excluídos dos apoios ao setor cultural o setor da tauromaquia e, portanto, eu acho que ainda é mais importante perceber qual é a posição do Governo nesta matéria face a esta premência. Então, Sra. Ministra, a questão é esta. A Sra. Ministra diz, e bem, que é muito importante dinamizar a atividade cultural, e tanto quanto possível ir reabrindo essa atividade cultural, particularmente aquela que é importante para a coesão territorial e que se estabelece e para a qual é possível estabelecer regras em recintos abertos ou em recintos fechados, mas para a qual é preciso estabelecer determinados critérios de segurança. E, portanto, a minha pergunta é muito concreta. Está a tauromaquia incluída para essa putativa abertura a 1 de junho ou vai estar incluída naquilo que são festivais e eventos análogos e, portanto, está encerrada até 30 de setembro. Porque, bem, a Sra. Ministra, é muito relevante para uma atividade que é sazonal e que, de facto, tem impactos no tecido local, quer do ponto de vista de emprego, quer do ponto de vista da atividade económica, quer até, como sabe, do ponto de vista das praças, muitas delas vestidas pelas misericórdias, com impacto naquilo que é o financiamento das IPSS. E eu tenho a certeza que a Sra. Ministra não quer prejudicar as IPSS de alguma forma, impedindo a realização destas atividades. Já para não falar do tema do IVA, parece-me que agora não é a altura certa, embora seja uma tentação, está estabelecido
contra a vontade do CDS, uma discriminação negativa para este setor em termos de IVA. Neste tempo concreto, isso estabelece uma dupla penalização para este setor. Só ficaria bem ao Governo, transitoriamente, fazer essa revisão, mas já não peço tanto. Peço só que me responda a estas outras questões. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Só um bocadinho. Muito bem. Tem agora a palavra, se por favor. Obrigada, senhora Presidente. Senhora Deputada, é sempre bom dar boas notícias aos senhores deputados. Enquanto for assim, estamos menos mal. Esqueceu-se, apesar de tudo, uma boa notícia, que é também, no fundo, sinal de algum regresso à normalidade, que a Direção-Geral das Artes publicou hoje a sua Declaração Anual de Prioridades para o ano 2020, com a verba global de 4.700.000, sendo que o primeiro concurso a abrir vai ser o concurso de apoio a projetos, ao contrário do que estava inicialmente, antes da pandemia, previsto, que estava previsto o primeiro concurso a abrir ser o chamado apoio simplificado, mas considerando que nesta fase é importante abrir para projetos mais estruturados. O primeiro concurso que irá abrir, estamos a fazer tudo para que seja aberto ainda durante o mês de maio, será precisamente o concurso de apoio a projetos. E, portanto, esta é a terceira boa notícia, apesar de tudo, do dia. Bom, relativamente aos museus, senhora Deputada, nós, como eu referi, as reuniões que foram feitas, e foram feitas reuniões com o ICOM e com a APOM, respondendo já diretamente à sua pergunta, a Direção-Geral do Património Cultural, ao longo dos últimos 15 dias, na verdade até mais, cerca de 3 semanas, fez reuniões não só com o ICOM, com a APOM, com todas as direções regionais de cultura e com diferentes instituições, precisamente no território, porque é óbvio que as regras que vierem a ser aprovadas para este plano de desconfinamento, e as regras vão ficar, digamos assim, aprovadas em Conselho de Ministros esta sexta-feira, na verdade, no plano de desconfinamento, mas que neste momento são regras já consensualizadas no setor, já articuladas, e, portanto, os museus, monumentos e palácios, quer de âmbito nacional, quer de âmbito regional, quer através das direções regionais em articulação com os municípios, já são conhecidas e já têm sido discutidas por todos e, portanto, os planos estão em curso, nomeadamente no que diz respeito, e a senhora deputada referiu, relativamente à questão da limpeza, ou seja, para a reabertura no dia 18. É verdade que dia 18 é uma segunda-feira, é um dia que normalmente os museus não estão abertos, normalmente, enfim, sempre por regra, mas sendo o Dia Internacional dos Museus e sendo o dia da reabertura, todos querem abrir e, portanto, na maior parte dos casos, em todo o país, vão abrir, quer de âmbito nacional, quer de âmbito regional, e temos a informação que também de âmbito municipal, assim como as fundações que também já informaram, quer a Fundação Gulbenkian, quer Serralves, quer outras grandes fundações, também vão abrir no dia 18 de maio. E, portanto, as normas aplicam-se a todos, naturalmente, não se aplicam só aos museus nacionais. Naturalmente, não é responsabilidade da Ministra da Cultura, como referiu, os museus municipais, mas as regras, naturalmente, são emitidas a nível central e aplicam-se a todos os equipamentos museológicos a nível nacional, independentemente da sua respectiva tutela. Relativamente à última pergunta, aquilo que está neste momento aqui e vai ser discutido na quinta-feira é um diploma relativo à realização de festivais e espetáculos análogos. Como é público, foi um diploma que foi discutido particularmente no que se respeita aos festivais de música, que é evidentemente a experiência, enfim, a realização mais difícil de manter nas atuais condições, porque todos sabemos que um festival de música não é apenas um concerto de música ou um espetáculo ao ar livre. Um festival de música é uma experiência em que não há lugares marcados, não há regras do ponto de vista da localização das pessoas e, portanto, é aquele que é de facto mais difícil de realizar.
Relativamente a todos os outros, as regras que vierem a ser definidas para salas, quer ao ar livre, quer em recintos fechados ou semi-fechados, vamos chamar assim, as regras aplicam-se a todos os espetáculos de natureza artística e, portanto, como há pouco disse, as regras que vão ser definidas para salas de espetáculos, cinema, teatro e nas salas de espetáculos, naturalmente, incluem-se todas as realizações na área da cultura, aplicam-se as mesmas regras e, portanto, não haverá diferenciação de regras. Se vier a ser definida que tem que ficar uma fila de separação entre duas filas ocupadas, esta regra aplicar-se-á a qualquer recinto de espetáculos e, portanto, naturalmente também se aplicará aos espetáculos que a senhora deputada referiu e, portanto, as regras serão gerais e transversais, da mesma forma como, só para terminar, os apoios e os incentivos na área, por exemplo, da economia, da segurança social, são transversais e aplicam-se a todos os setores e todas as atividades, incluindo, naturalmente, empresas, cooperativas e associações. Obrigada, Sr. Presidente.